O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens de 1 a 4, a indissolubilidade do casamento. Meus irmãos, vamos hoje analisar as uniões matrimoniais segundo os ensinamentos da doutrina espírita. Kardec aqui esclarece que a instituição do casamento e a formação da família é de natureza divina, porque é dessa forma que se dá a continuidade da espécie humana, uma necessidade biológica, bem como pela necessidade de afeto e proteção mútua entre aqueles que a constituem. A união dos sexos é uma lei natural. Já o casamento em si, sendo um contrato entre seres que se consorciam, é regido pela lei humana, que apresenta variações em função da época e da cultura. Em uma mesma sociedade, algo proibido em determinado momento torna-se aceito e legal apenas algumas décadas depois. O que é crime em uma cultura é amparado legalmente em outra. Quanto às uniões dos seres, se fôssemos regidos exclusivamente pela lei de amor, outra causa não haveria para essa união senão os laços de afinidade. Mas em nosso estágio evolutivo, ainda nos deparamos com uniões por interesses materiais, outras somente pela atração física, outras por conveniência, e ainda temos aquelas motivadas por ligações kármicas, em que os futuros cônjuges se comprometem ainda no plano espiritual a constituir uma família para corrigirem os desvios que cometeram no passado. As uniões feitas por amor, com ou sem um documento formal, reconhecidas ou não pela lei humana, são naturalmente duradouras, porque se assentam na afinidade entre almas, sendo comum o seu prolongamento após a desencarnação, o que não acontece com aquelas que são estabelecidas por outros interesses, que muitas vezes se desfazem ainda na matéria. Passado o período do encantamento, os cônjuges percebem que pouco têm em comum que os estimule a dar continuidade à relação, e há casos em que essa convivência pode até se tornar tóxica e perigosa. E nesses casos, já no século XIX, o Espiritismo admitia ser um mal menor a dissolução do casamento. Isso fica a cargo do livre-arbítrio de cada um. Os espíritos superiores foram bastante claros na resposta dada à questão 940 de O Livro dos Espíritos. Por que crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Assim como podemos escolher estabelecer uma relação matrimonial, seja por amor, paixão ou interesse, também podemos usar o nosso livre-arbítrio para desfazermos essa união, principalmente se ela se transformou em causa de infelicidade para um ou para ambos. Mas é necessário lembrarmos que, qualquer que tenha sido o motivo da união, a partir do momento que firmamos um compromisso, é nosso dever empreender todos os esforços para o seu sucesso. Relações kármicas não resolvidas, bem como aquelas em que um dos parceiros seja lesado emocionalmente ou até mesmo fisicamente pelo outro, gerarão a necessidade de novas ligações no futuro, não necessariamente pelo casamento, mas para que haja reparação dos danos e, finalmente, a reconciliação, a qual, na presente oportunidade ou no futuro, ninguém escapará. E vamos a uma mensagem que está no livro De Ânimo Firme, pelo Espírito Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Relacionamento afetivo. O exemplo não frutifica no espírito de um dia para o outro. O tempo é indispensável aliado dos que pretendem convencer os outros a respeito da própria mudança. Muitos, tão só no final da vida no corpo, logram sensibilizar corações que sempre lhes foram indiferentes. Semeia sem te afligires pela colheita. Outrora dizimaste promissoras glebas em floração. Quantos os que temem se entregar de novo e outra vez ser traídos em sua afeição? Os que se retraem no relacionamento contigo assim procedem com o propósito de não voltarem a se decepcionar. Não exijas, pois, a transparência afetiva que ainda não demonstraste. O amor sincero exige um empenho que extrapola o âmbito das palavras. Quantas promessas quebraste? Quanto carinho genuíno permutaste por ilusões passageiras? Os que te amam com sentimento de posse são justamente aqueles que não têm certeza de que és capaz de amá-los com a mesma intensidade. E elevemos em seguida nossos pensamentos em prece. Meu anjo guardião,
Espírito bondoso que está ao meu lado com a missão de auxiliar-me a não desviar da rota traçada para a presente encarnação. Venho hoje pedir-te auxílio para manter-me firme na realização das tarefas esposadas para a atual estada na matéria. Agradeço a Deus a oportunidade de desfazer conflitos anteriores, de me reconciliar com seres que possa ter prejudicado no passado e que agora estão ao meu lado na figura de cônjuge, pais, filhos, parentes ou amigos. As leis e convenções do mundo nem sempre refletem a grandeza da justiça divina, e por isso afastar-me daqueles que me causam constrangimento ou aversão nem sempre pode ser o mais adequado sob a visão espiritual. Por isso, meu anjo protetor, peço teu auxílio, tua proteção, teus conselhos sob a forma de intuição, relembrando-me, ainda que inconscientemente, os meus deveres assumidos junto aos meus familiares, para que possa tirar o melhor proveito do presente reencontro. E que assim seja.